Mateus 11, hoje nós vamos meditar no versículo 25 ao 30. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e a revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixa eu fechar os nossos olhos e fazer uma breve oração. Senhor, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, tua preciosa e poderosa palavra, e pedimos ao Senhor que essas palavras de Jesus que nós lemos, elas possam entrar em nosso coração nessa manhã. Possamos, Senhor, meditar na Tua palavra, na Tua boa e na Tua perfeita vontade. Que Teu Espírito Santo aplique essa palavra nos nossos corações, para que possamos aprender mais do Senhor, que possamos ser ministrados pelo Senhor, e que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus. Te louvamos, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos, te bendizemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos, ela é um recorte muito importante. Depois de Jesus passar por vários momentos aqui no Evangelho de Mateus, principalmente algumas acusações dos fariseus e de algumas cidades que haviam, de certa forma, negado o ensino de Jesus. Para compreendermos plenamente que o contexto do que Jesus acaba de orar e depois fazer um chamado aos discípulos e às pessoas que estavam ouvindo, nós precisamos entender um pouco mais do contexto da época, do contexto de Mateus 11, até a chegada exatamente onde Jesus está falando e onde nós lemos. Jesus estava no auge do seu ministério, na Galileia, pregando o reino de Deus, operando milagres e confrontando a religiosidade vazia dos fariseus, dos líderes da época. Em Mateus 11 é um capítulo de transição, onde nós vemos tanto a rejeição do Messias, quanto o convite à verdadeira salvação. Nos versículos anteriores, Jesus havia repreendido 3 cidades da Galileia, que é a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Porque apesar de terem testemunhado muitos milagres, muitos acontecimentos de Jesus e a palavra do reino de Deus, eles não se arrependeram. Corazim e Betsaida são as cidades onde Jesus operou sinais, mas essas cidades, as pessoas que haviam nessa cidade, permaneceram endurecidas, mesmo ouvindo a pregação de Jesus, mesmo presenciando os milagres de Jesus. Ele diz que se tais milagres fossem operados em Tiro e Sidom, que são cidades totalmente pagãs, essas teriam se arrependido. Nós vemos em Mateus 11, no versículo 21. E Cafarnaum era uma cidade que Jesus realizou muitos milagres também, pregou por muitos dias lá, e mesmo assim
essas pessoas dessa cidade continuaram arrogantes e sem arrependimento. Então Jesus declara que o juízo seria mais severo a essas cidades do que foram em Sodoma e Gomorra. Esse trecho evidencia a dureza de coração, a dureza do coração humano, porque muitos queriam ver os milagres e até seguiam Jesus, mas de fato se negaram a crer na pregação de Jesus, na pregação do Evangelho. Além da rejeição das cidades, nós vemos que tinha outro problema da época, que era o fardo da religião dos fariseus. Eles impunham um peso enorme e insuportável sobre o povo, com inúmeras regras e tradições que Jesus veio confrontar. O farisaísmo da época, ele ensinava já que a salvação dependia da lei, do cumprimento rigoroso da lei, da mão humana e de vários aspectos que trariam um mérito humano. Você vê isso muito na pregação dos fariseus e no confronto que os fariseus traziam a Jesus. Isso levava as pessoas a um cansaço espiritual, pois nunca se sentiam suficientemente boas diante de Deus. Enquanto eles pregavam que você deveria ser bom, ao mesmo tempo era um fardo, porque caindo na real, realmente as pessoas não são tão boas assim, a ponto de conseguirem cumprir a lei de Deus por completo. E é nesse cenário que nós vemos Jesus, ao invés de lamentar, ao invés de desprezar por completamente as pessoas e até por se considerar os discípulos, Jesus louva a soberania do Pai. Enquanto os sábios e religiosos confiavam em sua própria sabedoria e rejeitavam os ensinamentos de Jesus, os pequeninos aqui, eles parecem estar abertos a receber essa verdade. E algo muito importante em dizer é que nós conseguimos encontrar essa passagem também no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 20, 21 e 22, seguido de algo que Jesus fala em particular para os discípulos, que eles são bem-aventurados em ouvir aquelas verdades. Mas nós vemos aqui em Mateus 10 algo um pouco diferente, um relato um pouco diferente, cronologicamente falando, quando Jesus, depois de ter orado e depois de ter declarado a soberania do Pai e esse relacionamento entre o Pai e o Filho, Jesus faz um convite a todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, fique com sua Bíblia aberta em Mateus 10, e nós vamos ler novamente, versículo a versículo, expor a palavra de Deus. Mateus 11, no versículo 25, novamente diz assim: Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Há muitas coisas que nós podemos retirar desse versículo aqui, desses versículos iniciais, mas começando por aquele tempo, o relato das Escrituras dizem: por aquele tempo Jesus exclamou. Que tempo é esse que Jesus está falando? Com certeza Jesus está se referindo ao momento posterior a qual ele fala contra as cidades. E faz críticas severas àquelas cidades que, pela sua pregação, não se arrependeram. Os milagres haviam acontecido naquelas cidades, mas não foram em vão. Aconteceram por juízo, porque Jesus profere juízo nos versículos anteriores.
Nesse tempo, portanto, naquele momento posterior àquilo que foi proferido por Jesus, Jesus enaltece o Pai. Jesus engrandece o Pai. Diante, meus irmãos, de uma noite de juízo, por assim dizer, vem um dia de alegria, metaforicamente falando, porque Jesus fala sobre a salvação aqui. Mesmo depois de Jesus ter proferido duras palavras àquelas cidades, Jesus enaltece o Pai. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Nós vemos essa exaltação de Jesus e, portanto, depois dos ais, vem a ação de graça. Essa expressão que Jesus exclamou, disse graças te dou, não indica que essa oração fosse uma resposta a uma objeção qualquer, ou uma pergunta aos discípulos. Pelo contrário, ele nos leva dentro de uma íntima relação entre o Pai e o Filho. Jesus primeiramente disse, graças te dou, ó Pai. E o conteúdo dessa oração era louvor. Jesus louvou ao Pai e ele trata diretamente e primeiramente Deus como Pai. Para nós, meus irmãos, hoje, essa palavra Pai dirigida a Deus, quando nós vamos orar, ela é muito usual e por isso pode cair até numa expressão que não carrega um peso grande e de repente especial. Mas contudo, toda a palavra de Jesus, ela é importante, ela é preciosa. E quando Jesus diz Pai, Jesus está dizendo essa oração na frente de judeus, mas precisamente diante dos judeus que se arriscaram, que não se arriscam a dizer Deus de forma comum, para não, de repente, prevaricar ou não cometer pecado. E sobre eles tem um efeito muito grande ouvir Jesus dizendo Pai, o meu Pai. Por muitas vezes nós vemos relatos nas Escrituras e nos Evangelhos dos fariseus se irando com Jesus por Jesus falar que ele era o Filho de Deus, que Deus era o Pai e que ele tinha um relacionamento muito próximo, muito íntimo com o Pai. Mas Jesus tinha o direito de usar a palavra Pai, porque nós vemos o relato, por exemplo, no batismo de Jesus, quando ele ouve dos céus, esse é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. Ele é um unigênito, portanto, ele tem o direito de orar e dizer Pai. Em segundo lugar, Jesus designa Deus como Senhor dos céus e da terra. Certamente Jesus faz isso por um motivo de louvor e de ação de graça, dizendo, graças te dou, ó Pai, e Senhor dos céus e da terra. Louvando a sabedoria de Deus, louvando a bondade de Deus, e por seguir, louvando aquilo que Deus com certeza fez, que foi esconder a sabedoria, a verdade, aos sábios desse mundo, para revelar aos pequeninos. Versículo 25, ele segue dizendo, por que escondeste essas coisas dos sábios instruídos e revelaste aos pequeninos? Ou seja, Deus ocultou o agir dele aos sábios, aos inteligentes, ou seja, aos escribas profissionais daquela época. E revelou aos menores, aos pequeninos. Por meio disso, nós fazemos uma grande constatação. Existiam dois grupos de pessoas. Aqueles que eram sábios e os menores, os pequeninos.
No grego, nós conseguimos ver essa palavra pequeninos aqui como népios, ou seja, a pessoa que era menor de idade. Se refere-se às crianças que ainda não alcançaram a maioridade de forma intelectual, ou ainda, mesmo que seja uma pessoa adulta, ainda não chegou ao pleno conhecimento da verdade. Mas a situação era o seguinte: mesmo que aqui esteja estabelecido dois grupos de pessoas, aqueles que são sábios, aqueles que são os pequeninos, Deus não foi injusto a dar preferência a um daqueles grupos. As Escrituras não dizem que Deus deu preferência a um para negar o outro. Pelo contrário, Deus revelando a sua verdade aos menores e ocultando aos sábios entendidos, Deus restitui o relacionamento correto e, de uma certa maneira, anula qualquer privilégio. Então não tem a ver com separar em dois grupos, mas tem a ver com anular qualquer privilégio que os escribas, que os fariseus tinham em teorizar ou saber a verdade de Deus. O fato é que, por muito se falar, os escribas e fariseus estavam tentando se sobressair aos pequeninos, às pessoas que não tinham conhecimento. E Deus revela a sua graça aos pequeninos. Aqui, meus irmãos, está uma das lições mais importantes do texto. O chamado a ser humilde. Sabendo que Deus revelou a sua graça aos pequeninos e ocultou daqueles que são chamados escribas e fariseus, temos o entendimento que os sábios daquela época, eles estavam afastados da verdadeira natureza de Deus, natureza do conhecimento de Deus. Então nós tínhamos os fariseus e os escribas, que eram por muito inimigos de Deus. Historicamente, também o povo judeu era aquele que buscava agradar a Deus, buscando algum entendimento da lei de Deus e buscando agradar a Deus por meio da lei. Nós temos os pequeninos que não têm nenhum entendimento da lei de Deus, porém, de bom grado, aceitam a sabedoria e a graça de Deus. O que nós podemos, meus irmãos, já retirar e aprender dessa fala de Jesus é que, primeiro, Deus é soberano na revelação e na ocultação da verdade. Alguns outros textos, como Isaías 29:14, diz: por isso continuarei a fazer esta obra maravilhosa entre este povo, uma obra estranha e incrível. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes desvanecerá. Ou seja, por muitos textos nós vemos Deus frustrando a sabedoria humana e revelando seus planos de uma maneira inesperada. 1 Coríntios 1, 18 e 21. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a sabedoria dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Nós vemos aqui que a salvação não é baseada em uma lógica ou mérito humano. Pelo contrário, é por graça divina. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse século? Também nós vemos que Deus resiste àqueles que são sábios
e instruído segundo esse século. Romanos 1, 21 a 22. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram vãos em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Ou seja, nós vemos que a arrogância intelectual pode afastar o homem da verdade de Deus. Vemos outros textos, por exemplo, como Provérbios 3, do 5 a 7. Confia no Senhor de todo o coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio segundo os teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em conexão com esse texto, é como se Jesus estivesse falando nessa simples oração. Não creia e não se apoie no seu próprio entendimento. E quem são os pequeninos que Jesus fala aqui? São aqueles que são mencionados em outros textos bíblicos, como por exemplo Salmos 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Salmos 8, 2. Da boca das crianças e dos que mamam te suscitaste força. E dos teus adversários, por causa dos seus adversários, para fazer calar o inimigo e o vingador. Existe um texto nas Escrituras, em Tiago 4,6, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ou seja, a humildade, ela é essencial para receber a graça de Deus. E o que é ser humilde segundo as Escrituras, meus irmãos? O que é ser esse pequenino que nas Escrituras estão falando que Deus revela e esconde essa sabedoria, essa graça aos sábios? Primeiramente, meus irmãos, a humildade bíblica, ela não é falta de conhecimento. Você não é humilde porque você não tem o conhecimento. E você não permanece humilde diante de Deus não buscando conhecimento. Muitas pessoas erram em pensar que a pessoa humilde é aquela que não tem muita instrução, ou aquela pessoa mais simples, que talvez não tenha uma fala muito assim, robuscada. Mas não é isso que as Escrituras vão trazer como fator principal de ser humilde. Pelo contrário, mesmo aquele que é sábio, ele vai mostrar a sua humildade na total dependência de Deus. Em primeiro lugar, reconhecer que precisamos da revelação de Deus. Que a verdadeira sabedoria não vem do intelecto humano, mas sim de Deus. Em segundo lugar, é abandonar a autossuficiência e confiar na graça de Cristo. Entenda que não tem a ver com ter ou não tanto conhecimento ou ser instruído, mas abandonar a autossuficiência. Os sábios que Jesus diz aqui, que foram escondidos essas coisas, esse conhecimento, essa graça divina, eles tinham muito conhecimento, eles eram muito instruídos, mas eles eram autossuficientes em si, acreditando que por ter muito e por conhecer muito, eles eram especiais. Eles eram uma classe especial daqueles que conhecem a Deus. Mas o contrário disso é que as Escrituras nos chamam a ser humilde no sentido de
abandonar a nossa autossuficiência. Nós não somos autossuficientes, nós não temos o poder de obter a salvação, nós não temos o poder nem de respirar sozinho. Se não fosse a graça de Cristo, se não fosse Cristo, se não fosse Deus a nos sustentar a cada dia. Os soberbos confiam em si mesmos, mas os humildes sabem que somente Deus pode os salvar. Em terceiro lugar, ter um coração quebrantado e obediente. Ou seja, a humildade nos torna ensináveis a ponto de estar prontos para seguir e obedecer à vontade de Deus. Então, meus irmãos, ser pequenino, ser humilde, não é uma autocomiseração, ou ser pobre, ou algo assim, mas é depender totalmente de Deus. Enquanto também nós devemos ter cuidado para não ser sábios ao nosso próprio olhar, com uma atitude assim: eu já fui salvo, eu sou eleito, eu tenho agora a sabedoria de Deus. Pelo contrário, por saber que nós somos eleitos de Deus, que Deus elege o seu povo, que Deus salva, é que nós devemos nos humilhar diante de Deus e dizer: obrigado, Senhor. Eu sou totalmente dependente de Ti, por isso. Verso 26 diz assim: sim, ó Pai, porque assim foi do Teu agrado. Nós vemos a total soberania de Deus, porque essa questão que Jesus traz aqui nessa oração, de esconder as coisas dos sábios instruídos e revelar aos pequeninos, foi porque foi do agrado do Pai. Não foi uma produção humana, não foi algo que aconteceu por acaso, mas foi do agrado do Pai que assim acontecesse. Não foi um evento secundário, mas corresponde a um evento primário de que foi o agrado do Pai que assim acontecesse. É a sabedoria de Deus, como é dito literalmente em 1 Coríntios 1, 21, que esse mundo não reconheceu a Deus por meio da sabedoria humana, mas sim do poder de Deus. Então nós vemos que tudo isso, meus irmãos, foi vontade de Deus, foi do agrado do Pai. Se alguma vez você perguntou se isso era vontade de Deus ou não, as Escrituras amplamente dizem aqui: foi do agrado do Pai. Verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus se apresenta, meus irmãos, aqui como um Filho autorizado do Pai. Tudo foi entregue a Cristo. E nesse tudo nós temos que incluir, inicialmente, toda a autoridade de Jesus, o seu poder de perdoar pecados, a autoridade sobre a natureza, o poder sobre as enfermidades, o poder na sua autoridade de falar, o seu poder sobre a morte. Tudo foi entregue ao Filho pelo Pai. As cartas de Paulo, meus irmãos, ampliam essa ideia. Por exemplo, nós vemos Colossenses dizendo que tudo foi entregue. Todo principado, toda potestade, tudo foi entregue a Cristo. Mostrando que Jesus não apenas recebeu a autoridade sobre a revelação, mas ele se tornou o Senhor do universo após a sua ascensão. Jesus governa todas as coisas por meio da sua palavra. E porque assim o Pai determinou que acontecesse. Jesus é o Senhor sobre tudo, sobre todos, e Ele governa sobre tudo. Foi-lhe dado autoridade sobre tudo e sobre todos
porque assim o Pai determinou. Mas especificamente, esse tudo mencionado no versículo 27, ele se refere à revelação da obra de Deus. Ou seja, Deus ocultou essas verdades daqueles que confiavam na sua própria sabedoria, mas revelou aos humildes. Toda revelação, meus irmãos, passa pelo Filho de Deus. E ele é a única fonte verdadeira de conhecimento espiritual. Nenhum outro profeta, nenhuma outra palavra, nada é tão suficiente quanto a verdade através do Filho de Deus, através de Jesus. Quem busca a verdade fora de Cristo, inevitavelmente está sendo enganado por falsas doutrinas e por espíritos sedutores e enganadores, assim como diz mesmo a palavra de Deus. Somente através de Jesus nós temos a revelação do Pai. E a segunda parte desse versículo reforça essa verdade com mais clareza. Ninguém pode conhecer o Pai sem o Filho, a não ser pelo Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Nós vemos aqui novamente a vontade de Deus e a vontade de Jesus sendo amplamente dita e feita. Ninguém conhece o Pai a não ser aqueles a quem o Filho quiser revelar. Em outras palavras, não há outro caminho para Deus a não ser através de Jesus, o Filho de Deus. Mas o próprio Filho também é um mistério que só o Pai compreende plenamente. Isso significa que reconhecer a Cristo não é uma capacidade humana, mas é dom de Deus. E essas palavras, meus irmãos, deixam claro que a natureza do Filho permanece em Deus e não por uma razão humana. Nenhuma especulação intelectual pode compreender Jesus completamente, a não ser que Ele mesmo revele aos corações. E amplamente revelou aos pequeninos, aos humildes. E no verso 28 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Parece um fluxo aqui na oração de Jesus. Jesus, primeiramente, ele exclama e dá graças ao Pai por ter escondido isso dos sábios, ter revelado aos pequeninos. Ele diz que isso foi agrado do Pai. Ele diz que somente pode conhecer o Pai aquele a quem o Filho revelar. Então ele passa essa revelação para um convite. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E ele faz isso diante de pessoas e cidades que rejeitaram a sua graça, que rejeitaram esse convite, que recusaram a aceitar e entender a pregação e os ensinamentos de Jesus. E apesar da rejeição e da oposição aos ensinamentos de Jesus, Jesus chama: venham todos, aqueles que estão cansados, eu quero dar descanso a vocês. E essa, meus irmãos, é uma característica muito importante da missão de Jesus. O homem não vai até Cristo. É Cristo que o convida. A ação não é do homem de querer descanso, embora, logicamente, se nós formos parar para pensar,
aquele que está cansado, aquele que está sobrecarregado. Se alguém, mesmo que seja um profeta somente, vier até essa pessoa e dizer: olha, eu conheço um lugar que tem descanso, logicamente, é muito fácil conceber que talvez aquela pessoa iria querer um descanso. Mas nós sabemos que o coração do homem é totalmente cego, os olhos do homem é totalmente cego às verdades de Deus. Mesmo que a lógica fale para nós que é muito simples, que aquele que está cansado, é muito fácil receber esse convite, ao mesmo tempo o coração do homem está tão endurecido que esse convite não é atrativo para um homem comum, para um homem pecador, a não ser que, através de Cristo, os olhos desse homem sejam abertos. Ou seja, o convite é de Cristo, o convite não é do homem. Venham todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. A primeira ação é do soberano Deus e não do homem. Jesus convida especificamente aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados. E o termo aqui em grego, kopiaó, se refere ao cansaço após um trabalho árduo e exaustivo. Enquanto a outra palavra se descreve como aquele que carrega um fardo pesado de responsabilidades. Isso significa que o descanso que Cristo oferece não é apenas um descanso físico, mas também espiritual. Ele chama aqueles que se sentem esgotados pelas exigências da vida e sobrecarregados pelo peso daquela religiosidade imposta pelos fariseus. Aquele legalismo onde regras eram impossíveis de se cumprir, trazendo opressão e culpa. Jesus chama aqueles que estão cansados, aqueles que não conseguem cumprir a lei. Venham todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e vocês vão encontrar descanso em mim. O descanso que Jesus oferece, meus irmãos, ele não precisa de maneira nenhuma ser conquistado. Não depende do esforço humano ou da força da vontade ou do cumprimento de regras. O convite de Jesus não é: venham seguir algumas regras e eu vou aliviar vocês. Embora nós temos que cumprir os mandamentos de Jesus, mas Jesus diz: venham aqueles que estão cansados e sobrecarregados. É um presente, é uma dádiva. O próprio Cristo, com sua autoridade divina, declara: eu darei descanso a vocês. Não é algo que o homem pode produzir a si mesmo, não. O homem não pode encontrar descanso por si só. Mas é um ato de graça. É um ato de Deus. Continuando no verso 29, diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O chamado de Jesus, meus irmãos, para tomarmos o jugo, não pode ser comparado às exigências pesadas aqui da lei, em confronto com a sabedoria dos fariseus. O seu convite não é uma imposição severa, um caminho baseado no presente que ele nos deu. O descanso e a força para seguir em obediência. Muitas pessoas têm a falsa ilusão também de que o caminho será fácil, de que ser discípulo de Cristo vai ser fácil. Não vai ser, porém, aquilo que Cristo promete é um descanso espiritual, um descanso para a sua alma, para que você não tenha mais que cumprir as exigências por si mesmo,
mas agora de coração totalmente limpo e humilde, você está disposto e disponível a seguir a vontade de Deus através de Cristo. E também, meus irmãos, nos mostra que as exigências que Cristo faz não devem ser levadas como um fardo. Meu Deus, nossa, é muito difícil ser cristão. Deve ser um prazer para nós sermos cristãos. Ele não nos pede algo sem antes nos capacitar para isso. Isso que nós devemos entender, meus irmãos. Mesmo a exigência de tomar o jugo, na verdade tem uma promessa de nos capacitar a obedecer a Cristo, a sermos discípulos de Cristo, porque o jugo de Jesus e o fardo de Jesus é mais leve. Jesus usa a imagem aqui, meus irmãos, de jugo, que era colocado sobre os animais de tração para ajudar nas cargas, ajudar a carregar. E essa figura nos ensina algumas verdades importantes aqui sobre a nossa vida cristã. Primeiramente, que o jugo significa trabalho. Ou seja, o chamado de Jesus para dar descanso também significa que nós não fomos chamados para viver a nossa vida cristã de maneira passiva. Não é só um descanso passivo. Eu estava em outra religião, ou estava preso pelas amarras do pecado, e agora eu sou cristão e vou viver uma vida tranquila. E passiva, esperando somente Jesus voltar para que a gente se desfrute das bênçãos e da glória de Deus. Mas a vida cristã envolve um propósito que é trabalhar para o reino. E esse jugo, ele alivia o peso. Ao contrário do que muitos pensam, que o jugo é para pesar as costas do animal, ele é para aliviar o peso, porque é um instrumento para compensar a carga. Para um animal puxar uma carroça, era extremamente doloroso puxar se não tivesse esse jugo. Da mesma maneira, o jugo de Jesus não é um fardo opressor, mas é algo que torna o caminho, a caminhada mais leve. Não nos sobrecarrega, mas nos capacita a caminhar com Jesus. E o jugo nos dá direção. Sem o jugo animal, ele se desviaria do caminho. O mesmo acontece conosco. Sem Cristo, é muito fácil nos desviar do caminho. O jugo que Cristo nos traz, nos dá, nos mantém no rumo certo, nos ensinando, nos corrigindo, nos levando e nos aprumando para o caminho certo. Que é a vontade de Deus. O jugo também é compartilhado. Muitas vezes 2 animais e não um só carregam a carga. E meus irmãos, quem divide o jugo conosco é o próprio Jesus, porque ele nos sustenta, ele nos corrige, ele torna essa caminhada possível. E assim, quando Jesus diz, tomem sobre vocês o meu jugo, ele não nos está chamando para um fardo esmagador, mas para um caminho de descanso, para um caminho de direção, onde nós vamos caminhar no caminho certo com Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, e nós vamos partir para o fim, Jesus nos convida a aprender com Ele. E Jesus diz assim, aprendei comigo que sou manso e humilde de coração.
em conformidade com aquela revelação do início que nós falamos, que só é entregue aos humildes. Jesus é manso e humilde de coração. Essas duas qualidades devem estar presentes na vida de todos os discípulos. Enquanto a mansidão reflete o trato com todos, a humildade é a atitude interna de reconhecer que nós somos dependentes do Pai, que nós somos dependentes de Cristo. A humildade de Jesus não é uma fachada. E a nossa humildade também não deve ser superficial, mas sim vir do coração e de um coração regenerado em Cristo. Esse texto termina dizendo, no versículo 30, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por assim dizer, meus irmãos, quando nós lemos aqui que o jugo é suave, em grego ele tem a conotação de útil, e reforça a ideia de que nós já vimos anteriormente. O jugo não é algo desnecessário, ou é algo que atrapalha, ou é algo que é extremamente difícil de carregar, mas sim oferece apoio, direção e propósito de vida. E é também útil por causa de Jesus Cristo, que constrói o seu reino e através dessas pessoas que carregam o jugo. Por isso que o jugo dele é útil, é suave. Mais uma vez, meus irmãos, percebemos que tudo que o discípulo tem e faz para o mestre é vindo de Jesus. A vida do discípulo é totalmente envolvida pela graça divina. A carga leve que Jesus destaca, mais uma vez em contraste com aqueles ensinamentos dos fariseus, que era pesado e difícil de suportar. Esse é um contraste. E em comparação com esses fardos pesados, o fardo de Jesus é leve. Portanto, meus irmãos, Jesus nos convida a sermos humildes como Ele é, aprender dEle, vir até Ele, receber esse novo jugo. Nós não vamos ser livres do trabalho, mas ao contrário disso, vamos trabalhar e vamos servir como nós devemos servir, segundo a vontade de Deus. Algumas aplicações, meus irmãos, que nós vemos aqui que o coração dessa passagem é a humildade e dependência de Cristo. A revelação é dada aos pequeninos, aos humildes. Sabemos que os humildes são aqueles que dependem de Deus. E, portanto, eles recebem esse verdadeiro descanso. O que nós aprendemos é que nós devemos cultivar um coração humilde e ensinável. Que Jesus afirma que Deus revela essa verdade aos humildes. Será que você, no seu dia a dia, tem tido esse coração humilde? De reconhecer que mesmo estando aqui de domingo após domingo, a sua sabedoria, aquilo que você tem de entendimento hoje, não vem de você mesmo, mas vem de Deus. Nós vemos, meus irmãos, nesse texto aqui claramente que o chamado de Cristo para o descanso é um chamado que Ele faz. Assim como hoje, ouvindo essa palavra, Ele faz o mesmo chamado aos nossos corações. Venham todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E por fim, meus irmãos,
se submeta ao jugo de Cristo. O jugo de Cristo não é pesado, não é algo difícil de se carregar. Justamente porque nós não carregamos isso sozinho. Nós estamos com Cristo e em Cristo nessa caminhada. E essa caminhada, ela é leve. Nós passamos por dificuldades, sim. A vida cristã é cheia de dificuldades. Mas, meus irmãos, entenda que o jugo de Jesus é leve. Nenhuma provação nós passamos sozinhos. Isso nos deve trazer alegria e propósito. Porque aprendendo de Jesus e carregando esse jugo, Ele nos dá um novo significado, um novo propósito de vida. Eu não vivo mais para mim. Eu não vivo mais com as amarras da religião. Eu não vivo mais preso pelo meu pecado. Mas eu vivo com o jugo de Jesus, caminhando com Jesus, com um novo propósito, servir a Ele de todo o coração. Isso nos traz alegria, nos traz conforto. Então, meus irmãos, há um convite para nós: abandonar a nossa autossuficiência, abandonar a nossa arrogância, abandonar a nossa prepotência e sermos envolvidos pela humildade de Jesus e reconhecermos esse convite de vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que Deus nos abençoe nessa manhã, meus irmãos. Vamos orar.